Sabe, meus irmãos, tem uma linda oração que é atribuída ao Sir Francis Drake, que foi um importante navegador, marinheiro do século XVI, na qual ele diz assim: ó Senhor Deus, quando dás aos teus servos que empreendam alguma grande obra, concede-nos também saber que não é o começo, mas a continuidade dessa obra até o fim, até que esteja plenamente concluída aquilo que traz a verdadeira glória. Em outras palavras, o que ele está dizendo é que quando Deus começa uma obra, não é propriamente o começo apenas que conta, mas é a condução dela e a sua conclusão no final que traz a glória devida a Deus. Isto é, quando Deus começa uma obra, Ele não começa esta obra para que ela fique sem fim. Deus não começa algo para que não termine, porque isso implicaria que Deus falhou, que Deus errou, que Deus se precipitou, e Deus não é assim. Deus é perfeito, e porque Ele é perfeito, toda obra que Deus começa, Deus termina. Ele termina a sua obra, porque isso lhe rende glória, louvor, dignidade. Mas juntamente com esta colocação, fica para nós uma pergunta: qual é a obra de Deus? Qual a grande obra que Deus está realizando e que Ele há de terminar? O que Deus está fazendo no mundo? O que Deus está fazendo na história? O que Deus está fazendo em nossas vidas? Muitas vezes nós não nos perguntamos a respeito disso, ou não perguntamos da maneira correta, ou não nos perguntamos o suficiente. O que é que Deus está fazendo no mundo? Deus está realizando uma obra no mundo, que nos inclui. Que obra é essa? E aqui nós encontramos um problema, porque nós somos pessoas de muitos projetos pessoais, e ter projetos pessoais não é propriamente o problema. Eu mesmo tenho uma série de projetos pessoais. Outro dia nós estávamos brincando sobre isso no sábado, eu, minha esposa e minha irmã. Minha irmã falou assim: Mike, você é tipo a Barbie. Ela falou: você tem o Mike corredor, o Mike cavaleiro, o Mike teólogo, o Mike filósofo, o Mike geek. Ela falou assim: nunca vi isso. É uma pessoa que começa um monte de coisa e se enfia num monte de projeto. E é verdade. Eu tenho os meus projetos pessoais, as coisas que eu invisto, que eu coloco tempo, e é normal nós termos projetos pessoais, não é o problema. O problema é quando nós pensamos que os nossos projetos pessoais é a grande obra que Deus está fazendo no mundo. É quando nós tornamos os nossos projetos pessoais a grande história que Deus está contando. Quando tornamos os nossos planos, aquilo que colocamos na nossa vida, como aquilo que Deus está trabalhando para aperfeiçoar e terminar. Nós fazemos isso porque nós somos pessoas medrosas com relação à nossa vida, porque sabemos que morremos, sabemos que encontramos fim, sabemos que a vida é um sopro, que a morte é inevitável e por vezes inesperada, e portanto tentamos fazer daquilo que amamos, daquilo que queremos, daquilo que desejamos para a nossa vida, os grandes projetos de Deus, os quais Deus tem que se comprometer e terminá-los, porque nós queremos isso, nós queremos essas coisas, nós queremos que Deus se envolva nisso tudo. Nós nos tornamos pessoas sedentas por realizações, pelas nossas realizações, uma geração ansiosa,
não está disposta a viver a história que não é a história que desejou, a se conformar aos planos que não são os seus planos. É por isso que nós nos tornamos encurtadores de finais. É ou não é verdade? Meus irmãos, hoje em dia, as pessoas comemoram bodas em meses de casamento. Em 2 meses, bodas de pipoca. Pelo amor de Deus. Não é, cadê? Gente, bodas de prata, bodas de ouro e morte. É isso aí, eternidade, bodas eternas. Por que as pessoas fazem isso? Bodas de papelzinhos vermelhos, algodão. Nós nos tornamos encurtadores de finais, porque nós não sabemos mais vivermos a história, lutarmos por ela, batalharmos essas coisas e vermos aonde Deus irá nos levar, comprometidos com a verdade. Então a gente tem que tentar alguma forma de realizar agora, não é? Antes você tinha que fazer o curso todo, a universidade toda. Agora não, agora você pode ter meia formatura. É ou não é verdade? Quantos já viram aí? Não, eu já sou meio isso. Meu irmão, meio não é. Se você é meio médico e eu estiver morrendo, não serve. Eu preciso de um médico inteiro. Nos tornamos encurtadores de finais, comemoradores das meias coisas, das pequenas coisas, porque queremos realizar aquilo que queremos. E o pior dos cenários, meus irmãos, nós tornamos a nossa vida de fé um projeto pessoal. Quantos de nós achamos que a igreja, a vida com Deus, a nossa espiritualidade, como gostam de chamar agora, é um projeto nosso, que nós começamos, que fomos bonzinhos para começar? Não é não, olha, agora eu sou uma pessoa, estou me dedicando espiritualmente, porque eu quero isso, eu quero aquilo. Não, esse mês eu preciso ir mais na igreja, porque se eu quiser mais poder, se eu quiser que Deus faça mais, tornamos Deus o nosso projeto pessoal, a vida com Deus o nosso projeto pessoal, a vida de fé, algo que nós estamos construindo, nós estamos realizando. E o problema disso é, primeiro, quando nós fazemos isso, nós achamos que nós podemos dar os termos, como se fosse um treino de academia. Não, eu aguento esse tanto. Não, mas você precisa de... Não, é isso aqui, não, assim, meu relacionamento com Deus está bom até aqui. Ou então, dizemos o seguinte: não, agora que eu me envolvi com Deus, Ele que lide para me dar as coisas que eu estou buscando, Ele que me dê saúde, Ele que me dê emoções saradas, Ele que restaure a minha família, Ele que faça isso e faça aquilo. Afinal de contas, eu estou me envolvendo com Deus, então agora é Ele que garanta os finais que eu quero, Ele que termine bem as coisas que eu quero que Ele termine. Tornamos a nossa vida com Deus um projeto pessoal, porque pensamos que no final das contas, a grande ocupação de Deus no mundo, aquilo que Deus se preocupa e a grande obra que Ele está realizando, são os nossos objetivos, e que portanto Deus tem de fazê-los se concretizar. É necessário que Deus os realize. E é que o apóstolo Paulo vem de encontro a nós, e ele traz para nós algumas verdades, de que o mundo e a grande obra que Deus está realizando é sobre Deus, é sobre Cristo. Ela nos envolve, você faz parte, porque Deus te pôs nela.
ela não é um projeto pessoal, é um projeto divino. Os objetivos não são seus, são os de Deus. E o final não é o que você determina, mas o que Deus escreveu. A primeira coisa que Paulo fala é que ele está certo disso. No versículo 6, Paulo diz: estou certo disso, aquele que começou a boa obra em vós, irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo tem certeza da obra que Deus está realizando no mundo. Ele tem certeza que essa obra é de Deus. Ele tem certeza que é uma obra que Deus começou. Ele tem certeza que é uma obra que é boa. Ele tem certeza que é uma obra que será completa. Ele tem certeza que é uma obra que será entregue no dia de Jesus. Mesmo que Paulo não tenha certeza de qual será a sua sentença. Paulo não sabe se vai morrer ou se vai viver. Paulo está ali preso. E, gente, estar preso em Roma não se compara sequer a estar preso hoje, porque o presídio não era para reabilitação. O presídio era um lugar onde você era guardado, seja domiciliar ou seja do estado, para aguardar a sua sentença. Isso quer dizer que você poderia morrer ali de doença, morrer ali de fome, se ninguém te sustentasse, porque não era o estado muitas vezes que bancava a sua prisão. Ou que você sairia dali para a liberdade ou para a morte. Você não ia ficar muitos anos preso. Logo você ou ia estar morto ou ia estar livre. Paulo não sabe qual será o veredito de César. Ele não sabe o que há de acontecer. É por isso que ele está dizendo coisas aqui em Filipenses como: olha, ainda que eu morra, saibam, queridos irmãos, que morrer para mim é lucro, porque estarei com meu Senhor, e que se Ele quiser que eu permaneça vivo, também é proveitoso. Paulo tem dúvidas sobre o seu amanhã. Ele não sabe se os seus planos darão certo, mas ele tem certeza de que Cristo manterá a sua obra até o fim. Porque a vida, meus irmãos, não são os nossos planos pessoais. Porque a obra de Deus não é o que nós desejamos, mas é o que Deus deseja. E por isso podemos estar certos de que, independente do que nos espera amanhã, se é dor, se é alegria, se é riqueza, se é pobreza, se é altura, se é profundidade, se é enfrentar os poderes dos demônios, ou se é ser recebido no meio dos irmãos, não importa o que é que nos espera amanhã, sabemos com certeza que esta boa obra que Deus começou, Ele irá terminar. O apóstolo Paulo diz que ele não só tem certeza, mas que quem começou esta obra foi o Senhor. Meu irmão, saiba de uma coisa: foi Deus quem te chamou para o Evangelho. Se você está aqui esta noite, se você crê no Senhor Jesus, não se engane. Não foi você que começou isso. Não foi você que quis primeiro. Você não foi melhor que seu vizinho, que seu parente. Sabe aquela pessoa que você fala no almoço de domingo, fala assim: olha, também eu sou crente, ele não é. Eu sou bem melhor que ele. A linguagem da Bíblia para nós, por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 3, Jesus diz que a luz veio ao mundo, mas os homens não o quiseram. Nada foi feito pela vontade dos homens, mas pela vontade de Deus. O apóstolo Paulo, em Efésios, na carta aos Efésios, vai dizer que nós éramos inimigos do Senhor. A nossa vontade era contra Deus. Em Romanos 3, Paulo diz que nós não éramos justos,
nós não o queríamos, nós o rejeitamos. Em João capítulo 1 ele diz: a luz esteve entre os homens, mas os homens preferiram as trevas. Mas a Bíblia diz em Efésios que ele, sendo rico em misericórdia, porque Deus é rico em misericórdia, Ele atravessou o nosso coração, Ele destruiu as nossas fronteiras, e Ele nos colocou diante dEle em amor. Meu irmão, a sua fé em Deus começou porque Deus primeiro deu essa fé a você. Paulo diz que a fé é dada a Deus por graça, isso não vem de nós, mas é dom de Deus. Foi o Senhor quem começou a obra em nós, não foi você. Nós não o queríamos, nós não o desejávamos, nós éramos seus inimigos, e isso, meu irmão, isso nos humilha. Nos humilha porque se nós não queríamos nem mesmo aquele que é o bem supremo, que dirá? Nós vamos querer outras coisas que são bens menores. Mas isso também nos conforta, nos consola, porque se essa fé que você tem em Deus, não é uma fé que você projetou, não é uma fé que você conquistou, mas que você ganhou, que Deus te entregou, não há como perdê-la. Você não pode perder, você não pode deixar de merecer, porque te foi dado como dádiva. Paulo também diz: estou certo disso, aquele que começou a boa obra. Qual é a boa obra que Deus começou, meus irmãos? Deus nos chamou para a salvação, mas não só para sermos salvos como indivíduos. O céu, meus irmãos, o paraíso, o novo céu e a nova terra, não vai ser um jogado de pessoas individuais, não é a linguagem bíblica. Deus nos chamou como povo. A boa obra de Deus no mundo é nos fazer um povo como presente e glória para o Senhor Jesus Cristo. É isso que Deus está fazendo. Desde que o mundo é mundo, Deus separou os seus eleitos para entregar ao seu Filho, como prêmio, como presente, como fruto do seu trabalho. Como diz Isaías, ele verá o fruto do seu trabalho e ficará contente. O que Deus está fazendo em nós, perceba, a boa obra em vós, é nos separar e nos preparar como um povo. Portanto, saiba de uma coisa, meu irmão, não existe espiritualidade verdadeira fora da igreja. Não existe fé genuína fora da igreja. Porque Deus nos chamou para sermos o seu corpo, a sua igreja, a noiva que desce adornada dos céus para ser entregue ao seu noivo, aquela que está sendo preparada. Esta é a grande obra que o Senhor começou, que Paulo tem certeza. É por isso que Paulo não está aqui em crise existencial. É por isso que Paulo sabe que ele pode morrer, porque a obra que está sendo preparada não é Paulo, é a igreja. A obra que Deus começou não é o Mike,
não é você individualmente, mas é o povo de Deus a qual eu e você e Paulo e os filipenses e os serranegrenses pertencem. Nós pertencemos a esta que é chamada de boa obra em vós. A boa obra em vós é a igreja do Senhor Jesus Cristo, aquela que Ele comprou com sangue, aquela que Ele disse: as portas do inferno não prevalecerão. E Paulo continua: aquele que começou a boa obra em vós irá aperfeiçoá-la. Meus irmãos, aperfeiçoar algo não é fácil. Sabe, eu tenho tido a experiência com alguns esportes, e muitas vezes para aperfeiçoar você precisa regredir em algumas coisas. Dá um exemplo que eu estou tendo lá com o cavalo. Eu comecei a querer ganhar velocidade, certo? Aí eu caí, e aí depois eu derrubei o cavalo. Por quê? Porque eu comecei a ganhar velocidade, a aperfeiçoar a velocidade, mas sem aperfeiçoar as curvas. Então o que acontece? Você bate, você cai e você pode se machucar. E para aperfeiçoar a curva você precisa fazer o quê? Diminuir a velocidade, treinar a curva, para depois pôr velocidade de novo. Porque aperfeiçoar, meus irmãos, não é algo simples, não é sempre ir para frente, muitas vezes implica voltar. Existem basicamente dois tipos de obediência na Bíblia. A primeira é fazer aquilo que é certo. A segunda é, se você fez aquilo que é errado, volte e faça aquilo que é certo. A obediência é tanto fazer o que é certo, e isso é acertar de primeira, quanto uma vez que você errou, se arrepender, voltar, converter o caminho para aquilo que deve ser feito. E isso implica dar passos para trás. Porque para ser aperfeiçoado, nós precisamos ser podados, lapidados, tratados, corrigidos. E é isso que Deus faz em nossas vidas. Meus irmãos, quando as coisas não vão bem na sua vida, saiba de uma coisa: Deus não perdeu o controle. Quando Ele faz com que você termine mal muitas coisas que você começou, saiba que esta não era a grande obra de Deus para você, meu irmão. A grande obra de Deus para você não é te fazer rico, não é te fazer saudável, não é te fazer próspero. A grande obra de Deus para você é te fazer parte do povo dele, como coroa da glória de Cristo. E para isso Ele vai frustrar os seus planos, e muitas vezes. E você vai olhar: nossa, mas eu estou terminando mal isso, eu estou terminando mal aquilo. E muitas vezes você vai ter começado bem alguma coisa e terminar mal. Por quê? Porque é assim que Deus aperfeiçoa o seu povo. Porque Ele tem como objetivo não os nossos objetivos, não os nossos sonhos, não as nossas vontades, mas nos fazer segundo a imagem do seu Filho. É por isso que o apóstolo Paulo diz um versículo que nós gostamos tanto, mas lemos pela metade.
Em Romanos 8, 28, o apóstolo Paulo diz: sabemos, pois, com que Deus faz, que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. A gente, glória a Deus, aleluia, seja louvado, Senhor, porque você faz tudo cooperar para o meu bem, de acordo com o meu propósito. Não é isso que Paulo está falando. O bem não é o propósito que você escolhe, o bem não é o que você imagina. O apóstolo Paulo continua: pois os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Qual é o bem que Deus faz com que todas as coisas cooperem? Qual é o propósito que Deus está apontando todas as nossas vidas, toda a sua igreja, todo o seu povo? Nos fazer de acordo com a imagem do seu Filho. E então, enquanto você não couber nos moldes de Jesus, Deus vai te lapidar. Isso é muito, porque deixa eu te contar uma coisa, meu irmão. Nessa vida, mesmo depois de muita lapidação, ainda vai faltar muito para você caber nos moldes de Jesus. E é por isso que Deus te frustra, para te lembrar que os planos não são seus planos, que a grande obra não é a grande obra que você imagina, não é o que você quer, é o que Ele quer. Fazer conforme a imagem do seu Filho. E por fim, o apóstolo Paulo diz que Ele irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Sabe, meus irmãos, o povo de Deus é o povo da fé. E a fé, meus irmãos, não é outra coisa do que esperar com certeza aquilo que ainda não se vê, mas que se sabe. O que é que a Bíblia nos diz que nós não vemos, mas sabemos e esperamos com certeza? O dia do Senhor, o dia do Senhor Jesus. Nós somos o povo da esperança, o povo que sabe que independente de como for essa vida, boa ou ruim, planos dando certo ou dando errado, longa ou curta, independente do que acontecer, nós sabemos que o nosso fim não é um fim do que pode acontecer, mas é um fim certo e aguardado do dia que o nosso Senhor Jesus há de rasgar os céus e fazer nova todas as coisas. Sabe, meus irmãos, eu ouvi um exemplo uma vez, eu acho que ele é perfeito para esse momento. Eu cresci assistindo Rock Balboa, e eu gosto muito dos filmes do Rock, e eu ficava tentando entender a cada filme qual era o segredo dele. Porque você começa o filme, todos, pode pegar do 1 ao 6, e os Creed também, ele apanha, você acha que ele vai morrer, ele ganha. Aí vem o 2, ele apanha, vai morrer, ganha. O 3, o 4, o ator quase morreu mesmo, do tanto que ele apanha. E fica assim, como pode? Como pode? Qual é o segredo do Rock? Então eu vi esse exemplo, eu entendi, meu irmão. O segredo do Rock sempre ganhar todas as lutas. Presta atenção, você vai entender o filme agora. É o Sylvester Stallone que escreve os filmes. O autor do filme escreve que ele ganha, não importa o quanto ele apanha. Sempre o autor escreve que ele ganha, e não importa como vai ser o resto do filme, se o autor no final escreve, ele ganha, então ele ganha. Agora deixa eu te dizer algo sobre a vida, meus irmãos. Não importa o quanto nós apanhamos,
Jesus ganha. Está escrito: aquele que começou a boa obra em vós há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Jesus ganha e, portanto, tudo vai terminar bem. Tudo vai terminar bem, meu irmão. Não há a menor chance de dar errado. Nós seremos aperfeiçoados até o dia do Senhor. Jesus ganha. Esta é a grande obra que Ele está fazendo. O mundo vai terminar bem. Nós terminaremos bem. Isso não é uma possibilidade. Isto é a maior certeza do Evangelho. É para isso que nós vivemos, é isso que nós aguardamos. O Senhor Jesus ganha. Ele é o Cristo vitorioso. Você pode dormir em paz, mesmo a prisões, mesmo em perseguição, mesmo em fome. Nós podemos todas as coisas por causa do nosso Senhor. É isso que Paulo fala em Filipenses capítulo 4. Tudo posso naquele que me fortalece. Por quê? Porque Paulo ia ter tudo o que queria? Não, porque aquele que o fortalece ganha. E portanto tudo vai terminar bem. Você crê nisso? Então fique de pé no seu lugar, meu irmão.